Oi pessoal! Bom, nesse vídeo vamos falar a respeito de como começar a meditação, né? Ou como começar a meditar. Então, hoje a gente começa a primeira série aqui do nosso canal, né? O autoconhecimento por meio da meditação. E lembrando, né, que nesse espaço aqui, nesse canal, eu trago para vocês, né, minhas experiências, aprendizados, coisas que eu já vivi, coisas que eu vou vivendo, né? Tô vivendo, justamente para compartilhar, né, aqui minha jornada de autoconhecimento. Para te ajudar, né? Se você também está começando agora, né? Ou está pensando em começar, né? Se você sentiu aquele chamado também de começar a olhar para dentro de si. Então, tudo que eu vou falar aqui nessa série, né? Não é nada científico, nada que eu tirei de livro, né? É justamente coisas que eu fiz, né? E eu faço. E são coisas que eu fui vendo que hoje, né? Eu percebo, refletindo, olhando para trás, são coisas que eu fiz e que me ajudaram. E eu tô trazendo essas experiências aqui justamente com a intenção de te ajudar, né? Se você está com alguma dificuldade de meditar, né? Alguma informação que eu posso compartilhar com você, quem sabe eu não posso te ajudar, né? Nesse seu processo de começar a meditar. Então, vamos lá. A respeito da meditação, né? A primeira vez, assim, que eu tive contato foi lá em 2018, 2019. Mas, assim, foi um contato só de olhar alguém praticando, né? Que era meu namorado. Eu lembro que toda vez que, antes de dormir, né? Ele parava um breve minutinho assim e parava, né, e silenciava. Mas eu nunca me interessei. Até que, naquela época que eu contei já mais ou menos aqui pra você, na época que me veio, né, a palavra autoconhecimento na cabeça, foi naquela época que eu comecei a ver sobre a meditação, né? Porque quando a gente vai lá procurar na internet, né, como começar a meditação, como começar o autoconhecimento, né, tá sempre lá. Comece a meditar, né, comece meditando. E aí, eu lembro que eu vi isso, né, e eu sempre lia coisas como, que quando você medita, você se conecta com a sua essência, né? E uma coisa bem engraçada também, né? Que nessa mesma época, eu lembro que eu mesma, né, falava, que eu me reconectei com a minha essência, né, com a minha alma. Então eu falava isso, só que eu não sabia muito bem o que era, né? Isso a gente vai falar melhor no próximo episódio dessa série. E aí foi, né, que eu comecei, falei, tá bom, então, se eu tô nesse processo de autoconhecimento, eu vou começar a meditar, né? Nem sabia muito bem porque como que ia me ajudar, né? Mesmo assim, eu comecei. Então, eu lembro que eu comecei com tempos, assim, bem curtinhos, né? Só que eu tive muita dificuldade, porque eu lembro que, acho que eu comecei com 1 minuto, né? E eu sentava lá, aí eu tentava meditar, fechava os olhos, só que eu ficava cancelando os pensamentos, sai pra lá, sabe? Só que eu não conseguia, né? Porque eu ficava naquela luta eterna lá com os meus pensamentos, só que a nossa mente, ela não para, né? Na época eu não sabia disso. Hoje eu sei porque eu já li outras coisas, né? A consciência expandiu um pouquinho mais. Então, na época eu não entendia, né? Falei, vixe, não tá dando muito certo, né? E aí, eu não lembro se foi no livro, né? Que eu já mencionei aqui, Viva a Sua Missão, do Bruno Gimenez. Eu não lembro se foi no livro ou se foi no próprio site dele. Acho que tem, se eu não me engano, deve ter nos dois, né? No canal do YouTube eu sei que tem, né? Mas no livro eu não lembro. Mas eu lembro que aí eu vi, né? Uma oração do Bruno, a oração mais poderosa de todos os tempos, uma coisa assim. E aí eu vi que eu meio que usei, né, essa oração como uma meditação guiada para mim, né? Porque no começo ela é bem parecida assim com a meditação, sabe? De você inspirar, soltar o ar, né? Você entrar naquele estado mais de relaxamento. E aí eu lembro que tava dando muito certo para mim, né? Porque ela era curta, se eu não me engano, chegava uns, acho que máximo 8 minutinhos, assim, né? E como era sempre o Bruno falando, né? Tinha uma voz que eu me concentrava nela, muitas vezes até começava a imaginar o que ele falava, né? E aí isso me ajudou. E aí eu fiquei fazendo isso por um bom tempo, né? Não lembro quanto tempo foi, mas eu lembro que eu fiquei um bom tempo fazendo, até que teve um dia que tinha um barulho bem grande, assim, na rua, né? Um barulho externo bem grande, bem alto, quer dizer, bem grande. Um barulho bem alto. Eu lembro que eu consegui me concentrar todinho na oração. Foi aí que eu pensei, falei, acho que eu posso começar agora a fazer sozinha, né? Sem ficar escutando uma voz. Só que ainda, né, até esse momento, eu ainda não sabia, né, que a nossa mente não para, né? Que a gente não pode mandar os pensamentos pra lá, né? Eu só fui fazendo o que eu tava sentindo que eu devia fazer. E aí, então, eu deixei a oração de lado, né? Eu agradeço muito por essa oração, porque ela que me ajudou, né, nesse começo do início da meditação. Depois disso, então, eu comecei sozinha, né? Eu deixava o cronômetro no celular, se eu não me engano, eu comecei com 1 minutinho. Então, eu deixava 1 minuto lá, e aí eu sentava, né, fechava os olhos e tentava acalmar a mente. E além do Bruno, eu lembro que eu cheguei a ver alguns conteúdos também da Monja Coen, e a única coisa que eu me lembro, né, que eu vi dela foi da postura, né, de como sentar, porque assim, se você está começando agora, né, eu comecei sem cadeira nem nada, tipo, comecei na cama, né, ou no chão, só que não tinha encosto nenhum,
né? Então eu achava meio ruim, porque eu não tava nem acostumada, né, a ficar lá quietinha, com a coluna ereta, e de repente você ia ver a coluna tava toda torta, né? Falei, vixi, né, dá uma postura, né? Então, e aí o que eu fui vendo aos poucos é que você pode começar numa cadeira, né, se você se sentir melhor. Recentemente, né, agora, quando eu tô... não quero ficar sentada assim em cima da cama, eu faço na cadeira mesmo, né, apesar de eu não conseguir encostar o pé no chão, né, que é aconselhável que você fique com as mãos, né, aconselhável não, né, que eu já ouvi as pessoas falarem, né, de você ficar com as mãos na perna, né, só que eu não fico porque eu não alcanço, né, se você é baixinho, você vai entender. Então, no começo, o que eu fazia, né, o que a monja... Uma vez eu vi a monja falando, né, que a gente pode fazer, que ajuda na postura. É pegar uma almofadinha assim, né, e a gente sentar na beiradinha da almofada. E isso me ajudou, né, como eu não tinha encosto nenhum, comecei a fazer, fiquei assim, até começar a fazer um nível assim de meditação ok, né. Aí, aos pouquinhos, né, eu fui aumentando o tempo, né, então de 1 minuto passei para 3, aí eu percebi que eu conseguia me concentrar só naquele momento. O que eu quero compartilhar aqui com você, o que me ajudou muito, né, é que nesse processo, né, principalmente em relação aos pensamentos, né, que a gente acha que tem que mandar eles embora, que eles não podem vir, né, que você tem que silenciar a mente. Hoje eu entendo, né, que a gente consegue silenciar a mente, né, mas os pensamentos eles estão sempre lá. Então, o nosso maior desafio, né, nesse processo de você acalmar a mente, aquietar a mente, é você não prestar atenção nos pensamentos, né? Porque no início é muito difícil. Eles ficam lá conflitando, vem um monte de coisa assim na cabeça, falando, meu Deus do céu, não consigo, né, tirar esse pensamento daqui. Conforme eu fui meditando, uma coisa que, conforme eu fechava os olhos, ficava lá meditando, né, o que me ajudou é que começou a aparecer assim, quando eu fechava os olhos, eu comecei a ver uma espécie de, parecia um rio assim, sabe? Como se eu estivesse de cima, olhando para um rio que flui lá para frente, assim, e aqui do lado, assim, tem, porque eu ainda vejo, né, aparecem árvores, assim, mas é como se eu estivesse olhando de cima, e eu vejo o rio correndo lá para frente, assim, e aí, nesse rio, né, os pensamentos, eles vêm dos dois lados, né, direito e esquerdo, e eles simplesmente se vão, acompanhando a direção do rio. Então, isso é uma coisa que pode te ajudar, né? Você visualizar algo do tipo. E não faz muito tempo, né? Conheci um livro, Peça Ser Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. E esse livro, ele inteirinho é canalizado, né, pelo Abraham, que é uma família de consciências, né, que fala por meio da Esther. E aí, né, nesse livro, uma linguagem muito simples, esse livro fala, né, que você não precisa de muito tempo por dia, né, para você meditar. Então, no livro, né, o Abraham, ele aconselha você meditar de 10 a 15 minutos por dia, que já é suficiente. Então, né, depois que eu tive acesso a esse livro, aí eu comecei a fazer dessa forma. O máximo tempo que eu fico, né, quando eu tô um pouco mais inspirada, é meditar 15 minutos, né. Mas o que aconteceu também, né, que pode acabar acontecendo com você, é, por exemplo, em outros momentos do dia, né, quando você tiver mais disponibilidade, der aquela vontade, sabe, de você reservar um momento pra você, sabe? Nem que seja 1 minutinho, 3 minutinhos, sabe? Só fechar os olhos e tentar silenciar a mente. Isso já aconteceu comigo, sabe? De dar essa vontade de eu querer reservar um tempo pra mim, né? Nem que seja 1 minutinho e ficar lá quietinha pra eu poder, né, aquietar meus pensamentos. E pra gente terminar esse vídeo, tá ficando meio longo, né? Que a ideia não é fazer vídeos muito longos aqui pra essa nossa série. E uma coisa, né, que eu pensei e eu achei interessante, né, que eu falei, nossa, nesse tempo todo, desde o início, assim, que eu comecei a meditar, eu não me concentrei muito, né, na questão da respiração, né, que depois que eu fui passando, né, esse meu período inicial da meditação, foi conforme foi passando o tempo, fui vendo outros tipos de conteúdo, né, e aí fala muito, né, da parte da respiração, para você pelo menos inspirar, né, soltar o ar 3 vezes, que isso já ajuda você a entrar no estado de relaxamento, né? Então, se você está começando agora, né, eu vejo que isso me ajuda hoje, né? Bem no início, fecha os olhos, inspira, né, solta o ar bem devagar, 3 vezes. Isso ajuda realmente a gente entrar naquele estado de relaxamento, né, e começar a aquietar a mente. Então, se você está começando agora, né, o seu processo de autoconhecimento e já entrou nessa questão da meditação, né, eu quis compartilhar aqui um pouco com você como é que eu comecei e eu espero que possa te ajudar. Então, a gente fica por aqui nesse nosso primeiro episódio e eu te vejo no próximo. Tchau!